Bom, como a Carol falou, na sessão, a vereadora Amós fez uma referência falando sobre o homossexualismo. Isso atingiu de cara. Eu, quando soube disso, no mesmo dia, no mesmo programa aqui, eu cheguei e falei assim, vereador, corrija isso hoje, porque senão amanhã vai explodir. Não deu outra. Né? Não deu outra. Quando chegou no dia seguinte, queria o quê? Né? Não corrigiu. Era só chegar e falar assim, perdão. Carol. É isso, Hélio, como você falou, no dia seguinte, nós do coletivo LGBT de Teresópolis, saudar aqui meus companheiros e companheiras de luta, fomos até a Câmara Municipal de Teresópolis, apresentamos uma denúncia, né, sobre a fala homofóbica e preconceituosa do vereador, a CCJ. Até agora, foi no dia... Ele estava homenageando um pastor. Ele estava homenageando um pastor, que é o Jean Delgado, tá, o pastor da Igreja Central Batista, que, inclusive, gostaria até de falar publicamente, agradecer o Jean. O pastor Jean me procurou, tá? Me procurou e falou assim, Carol, eu não compartilho dessa visão. Eu gostaria de te dizer que a minha igreja não trabalha com terapias de reversão sexual. Eu vou te contar por que eu fui homenageado. E me contou todo o trabalho que ele faz à frente da Igreja Batista Central, aquela que fica na rodoviária. Ele falou, a minha igreja está aqui há 70 anos, eu faço um trabalho muito sério. E realmente o pastor Jean, extremamente educado, né, e com um trabalho comprometido, me explicou todas as ações da igreja, que eles fazem ações de doação, tem um trabalho com costureiras de pessoas mais velhas. E ele falou assim para mim, Carol, até tem vontade de abrir um centro de reabilitação, mas não é para converter, não. Não é para recuperar vidas homossexuais. É para combater o alcoolismo, porque nós aqui na rodoviária recebemos muitas pessoas alcoólicas, eu tenho muita vontade de trabalhar nesse sentido. Então, ele me pediu até, inclusive, para que eu... passasse para todas as pessoas LGBTs e para a comunidade LGBT de Teresópolis que essa não é a visão da igreja, que a igreja dele está aberta, que a igreja dele aceita todos da maneira que são, né? Porque esse é o princípio básico do cristianismo. Né? Eu não entendo esses cristãos que fomentam o ódio ao invés do amor, porque o princípio básico do cristianismo é o amor ao próximo. Né? E Jesus andava com os marginalizados e os vulneráveis. Se ele tivesse vivo hoje em dia, com certeza ele estaria do lado das pessoas oprimidas. Carol, você pode até pegar pontual um ou outro caso. Agora, eu nunca vi igreja, pelo menos aqui em Teresópolis. E olha que eu vou à igreja sempre, 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 sempre. Ontem mesmo eu estive na Missão Metodista Meu Dom, ontem eu estive na Igreja Brasil para Cristo, e eu nunca vi ninguém condenando, pelo contrário, nem se toca. Quando se toca, quando alguém... Eu tenho um amigo, Carol, é o pastor Sérgio, está sempre aqui com a gente. Se alguém LGBT com um problema qualquer for procurá-lo, ele vai ajudar. Com um problema, veja o que eu estou colocando, não é por ser LGBT, é com um problema. O cara chega e fala, olha, eu sou LGBT, mas eu sou alcoólatra. Não, vem para cá que eu vou te ajudar. Você é alcoólatra? Vem para cá que eu vou te ajudar. Não, com certeza, Hélio. Inclusive, aqui todo o meu respeito a todas as pessoas evangélicas. Eu sei que isso não é a visão de todas as pessoas cristãs, né? Realmente não representa, né, as igrejas. E, inclusive, foi por isso que o pastor Jean me procurou. Inclusive, nós vamos gravar um vídeo, porque o pastor Jean também ficou muito chateado com a fala do Amós, entrou em contato com a assessoria dele, da mesma maneira que entrou em contato comigo, querendo que ele se retratasse, porque ele não compactua dessa visão. A gente está, inclusive, o tempo todo em relação... Ele me chamou para conhecer a igreja dele, eu vou lá conhecer a igreja dele. A gente está, inclusive, discutindo até a gente fazer um projeto social junto para a comunidade LGBT. Né? Então, eu achei muito legal isso. Né? Mostra que não é a visão da igreja, mostra que foi a visão do vereador. Né? Foi a visão dele colocada ali, né? E que não foi legal. Então... eu aqui me solidarizo também com o pastor Jean e com todas as pessoas evangélicas que não compartilham dessa visão preconceituosa do vereador Amós Laurindo. E nós, Hélio, estivemos na Câmara no dia seguinte fazendo um ato, vocês até aqui do Diário cobriram, entregamos uma denúncia à CCJ, até agora não obtivemos uma resposta. No dia 2 de setembro, a ALERJ, na Comissão de Combate à Intolerância e ao Preconceito, na qual o deputado estadual Minck é o presidente, enviou ao Leonardo Vasconcelos, presidente da casa, um ofício pedindo explicações. Até agora não houve nada, nenhuma resposta foi dada, inclusive à ALERJ. Semana passada, a gente teve a nossa companheira Fabiana Gasparelli entrando com um pedido de cassação de mandato e até agora nada. Então, esse silêncio da Câmara é muito, muito assustador, sabe? Porque já era para ela ter se posicionado, finge que não aconteceu nada. O caso teve uma repercussão enorme na cidade, porque atingiu
atingiu, magoou, eu fiquei mal. Tive pessoas entrando em contato comigo no dia falando, cara, ele está falando que a gente é doente. Poxa, cara, ele diz que é em defesa da família, mas ele destrói famílias dessa maneira, ele não aceita as nossas famílias, porque o direito à família é negado para a gente também, quando não reconhecem as nossas relações, os nossos casamentos, os nossos amores. Eu nasci achando que eu não podia ser mãe. Mas por que eu não posso ser mãe? Porque eu sou uma mulher lésbica? Não. Quantas famílias de mulheres lésbicas não estão por aí? Cada vez mais a gente vê. Mas são essas famílias, muitas vezes, que ele se diz defender, ser um defensor da família, mas muitas vezes contribui para destruir a família. Porque esse preconceito e essa intolerância faz com que adolescentes saiam, fujam de casa, que pais não aceitem seus filhos, e aí você briga com eles. E sabe o que vai acontecer? Você só vai afastar o seu filho. Você só vai afastar, porque não existe terapia de reversão sexual. Isso daí já está provado. Inclusive, já que você gosta de série e filme, tem um filme muito bom, inclusive, que recomendo a todos, na Netflix, com a Nicole Kidman e o Russell Crowe, falando sobre uma história real de um centro de terapia de reversão sexual. E o que aconteceu ali? Nesse centro de terapia eu não vou contar o filme para vocês verem, mas traz esse debate. Simplesmente, acontecem casos de estupros, acontecem suicídios, né? E não dá certo. O próprio pastor que cria a casa, ele volta a ser homossexual. Né? E o relato dele é muito forte. Né? Então, já é comprovado, inclusive do ponto de vista da psicologia, que não existe reversão sexual. Então, quando você não aceita, você só contribui para criar mais conflito na família, você acaba afastando o seu filho. Então, na verdade, o preconceito e a intolerância, de fato, no fundo, contribui para desagregar a família. Porque se, de fato, a gente defende a família, né, o vereador Amós, a gente tem que defender todas as famílias, inclusive famílias, né, de mães solos, que também é família. O vídeo que rodou aí nas redes sociais e que você mandou para a gente, ele estava no restaurante almoçando, houve agressão, houve alguma coisa ali? Pois eu achei, você me desculpe, mas achei um oportunismo político enorme dele, tanto é que eu nem divulguei os vídeos nas minhas redes sociais, porque eu não tenho pretensão de criar palanque político. A minha luta política se dá no dia a dia da cidade. As pessoas que me conhecem, que sabem que eu estou sempre lutando pelos direitos das pessoas de Teresópolis. Eu estou no dia a dia construindo a política, eu não preciso disso, tá? Não preciso disso. Mas ele viu ali uma forma de se projetar politicamente, ao meu ver, e acho que também uma forma dele desviar o assunto principal, que é ele se retratar, é ele dar conta de responder lá na Câmara Municipal sobre o ocorrido. Então, assim, eu vou contar a minha versão, porque ele contou a dele. Né? Eu fiquei sabendo ontem, acordei ontem, assim, espantada com esse vídeo circulando, com a exposição da minha imagem, com difamações, com injúrias. Espera, só terminar aqui, a gente já coloca. Tá. E depois fiquei muito triste ao saber que ele foi na delegacia. Eu não sei nem contra que ele fez queixa, porque não houve. E aí eu me vi na necessidade de ter que responder também a ele, né, tanto publicamente quanto judicialmente, porque eu também fiz um boletim de ocorrência por tentativa de lesão corporal contra a mulher, difamação, injúria e calúnia, porque é o que está acontecendo. Então, eu gostaria aqui de passar a minha versão, porque a versão que o vereador passou não é a versão que de fato aconteceu. Tinham testemunhas. Ele passou como se a gente estivesse... a gente ainda sai como barraqueira, como se a gente estivesse totalmente descontrolada. Né? Nós não estávamos falando na boa, como se a gente fosse bater neles, quando na verdade não foi isso. Vocês sabiam que eles vinham de um enterro? Não, eu não sabia. E outra coisa, quando ele me atinge, falando inclusive de forma muito dura, que eu não gostei, que eu não represento a educação em Teresópolis, que eu não sou uma boa professora. Primeiro, eu não estava nem no exercício da minha profissão. Tá? Eu estava na minha vida privada, pessoal, almoçando com os meus amigos. Não sabia que a Amós ia passar lá, não sabia que estava vindo de enterro nenhum. Né? Então, eu acho que a gente precisa contar os fatos como eles são, de verdade. Né? Eu acho que o vídeo, na íntegra, ele vai contar, foi a gente que fumou, porque a primeira versão do vídeo, quando ele coloca, é uma versão editada. Olha, nessa parte, inclusive, você vê que há uma tentativa... O que acontece? Né? A gente fica chateado, porque que depois eu fiquei sabendo que era primo do Amós, ele levanta, estufa o peito de forma intimidatória, tá? Contra 3 mulheres.
A Laura pede para ele recuar, ele não recua. A Jaqueline pede para ele recuar, ele não recua. E aí ele encosta no braço da Laura, sem consentimento. Isso já é considerado agressão, tá? Agressão contra uma mulher, feita em público, na presença de um vereador. Isso é gravíssimo. E aí ele agarra o braço dela. Volta aqui para o estúdio, Alex. Ele agarra o braço dela numa tentativa de empurrar a gente. É quando eu me posiciono, Hélio, porque eu não vou aceitar. Isso aí eu desde pequena sou assim. Eu não consigo me calar perante qualquer tipo de injustiça, ainda mais uma violência contra uma mulher. Na hora que ele pegou a Laura para empurrar de forma agressiva, eu gritei: não encosta nela. Não encosta nela. E mesmo assim, Hélio, ele não largou. Sabe por que ele largou? Foi preciso um homem, infelizmente, porque a gente vive numa sociedade machista na qual nem nós, mulheres, somos ouvidas por um outro homem, respeitadas, porque ele continuou, enquanto nós três estávamos pedindo para ele largar o braço da nossa amiga, né, se sentar, ele não obedeceu. Foi só quando esse meu amigo, um homem, bateu na mesa, porque foi outra coisa mentirosa que o Amós trouxe, que eu quero que ele prove, tá? As investigações vão ser abertas, as verdades vão aparecer. Eu não tenho medo nenhum da verdade, eu sou uma pessoa muito transparente. Quando eu erro, eu assumo. Eu não tenho problema nenhum, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupada com a justiça e com a transparência, sabe? Então, eu acho que as verdades aparecem. Então, de forma muito caluniosa e difamatória, ele diz que o Marcel joga um copo, isso não é verdade. Ele bate na mesa para o primo do Amós largar a Laura. E é só com barulho que eles tomam um susto, e aí o Amós pula e o primo dele se recua. Inclusive, você pode ver, eu fiz até uma sessão de fotos, você vai pegando o vídeo no frame, você vê que até a namorada, ou sei lá, a esposa do primo do Amós, segura a mão dele. É que eu vi aparecer algumas pessoas ali. Mostra do início, que do início você vai ver o que acontece. Tem gente que não pode aparecer na gravação, né? Não poderíamos mostrar, nem sei se as pessoas estão envolvidas. Mas se você vê, no começo, Hélio, a gente está falando na boa, a gente foi abordar. E sabe por que a gente foi abordar? Eu vou contar para todo mundo o que aconteceu, vou contar a minha versão, porque acho que é importante a gente escutar os dois lados da história. Está acabando, a gente estava lá no restaurante, a gente não sabia, estava almoçando, quando alguém falou: olha, o Amós chegou. Ele ainda sentou atrás da gente, né? Ah, vocês já estavam? A gente já estava, ele chegou depois, a gente já estava quase indo embora. E aí, essa mãe, que se sentiu muito ofendida, porque ela é mãe de uma mulher lésbica, tá? E ela ficou muito mal com essa fala do Amós, e está muito indignada. Ela falou: eu vou lá, eu vou cobrar enquanto mãe. Porque eu acho, Hélio, que a gente, enquanto cidadã teresopolitana, a gente tem que cobrar dos nossos vereadores, né? A gente tem que falar. Até porque, como a Câmara ainda não se pronunciou, como você falou, se ele já tivesse se retratado, se já tivesse alguma coisa, de repente, ele não precisava ser abordado ali no restaurante. Mas o silêncio dele mostra que ele é conivente com esse discurso intolerante, né, preconceituoso. E aí a mãe foi lá falar com ele. Né? Foi falar com ele. Da primeira vez, porque nem mostra, porque não foi nem gravado. Aí ela volta para a mesa. Ele diz que a gente já estava com hostilidade lá de fora. Não, ela volta para a mesa. Né? A gente, quando está indo embora, a gente passa pela mesa dele. Só um minutinho. Alex, a gente tem a Paola aí? Ok, porque aí meu intervalo já estou no final já aqui. Eu já não tenho mais tempo. Tá, então vamos rapidinho para esse intervalo e já me joga a Paola, que aí eu volto para encerrar com a Carol.